por ofertas incríveis do nosso supermercado ideal. Terça Verde, frutas frescas a preços acessíveis para uma salada saudável. Quarta da Padaria, pães, bolos e salgados deliciosos, incluindo nosso irresistível pão de queijo. Quinta do Filé. A Rádio Educadora apresenta Santa Missa para as Famílias, com o Padre Wagner Eduardo Dias. Oferecimento: martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone 3222-0001. Pastelaria ou Pastelão 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Supermercado Ideal. Você encontra tudo com o melhor preço, qualidade garantida e atendimento de primeira. Esperamos por você. Educadora FM de Montes Claros. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Rádio Educadora, internautas, Dona Maria, seu Zé e você que está aqui conosco pela primeira vez, sintam-se todos muito bem acolhidos à Santa Missa para as Famílias. Além das intenções que cada um traz em seu coração, rezemos pelas intenções dos nossos irmãos que nos acompanham pelos comentários das redes sociais. Rezemos ainda em ação de graças pela recuperação de saúde de Pedro Lucas Fonseca, pela família Ribeiro, Silva, Lima, Rodrigues, Câmara, por todos os familiares de Brígido Alves dos Santos e Maria Gonçalves Lima, por proteção para a família Sene Alves, pela recuperação de Ricardo Santos, Eliane Sene Alves, pela cura de Jandira Maria de Jesus Oliveira, Lucília Ribeiro Rocha, Cíntia Graciele dos Santos Souza, Josemar Silveira Nascimento, Stephanie Rafaela Souza Nascimento, Theo Benjamin Souza Nascimento, Maria do Socorro dos Santos Souza, Roberta Kelly dos Santos Souza, Gelsa de Almeida, pela recuperação de Maitê Martins Veloso Dariel, pela cirurgia de Hernani Pereira de Souza, pela viagem de uma família, por Edmilson Pereira da Silva Júnior. Cura, libertação e conversão para Isaac Silva Lima, Djalma Batista de Oliveira, Eustáquio Batista de Oliveira, Lucilene Batista de Oliveira, Vera Lúcia Rodrigues, Camila Soares Veloso, Lorena de Fátima Soares Veloso, Bruna Ariadne Soares Veloso, Antony Patrick Souza Veloso, Zenilda Rodrigues Silva Mota, Clésio Jerônimo de Araújo, Francisco Pedro Pereira Oliveira, Maria do Socorro Santos Oliveira, Elias Hidalvo Alves, Joelisa Pereira, Vera Lúcia Rodrigues, Nivaldo Aparecido Rodrigues, Julieta Rodrigues, Adma Pereira, Oliena Pereira, Ivani Rodrigues, Ana Lívia Ferreira de Jesus, Zélia Ferreira da Silva, João Carlos Filho Guimarães, Vander Luiz Ribeiro Santos, Rosimar e Everton. Pelo anjo da guarda de
Emanuel Rocha Alckmin, Pedro Arthur Pereira Santos, Carla Patrícia Pereira Santos, Lorenzo Pereira Alves, Eva Ribeiro da Silva, Eva Júlia Ferreira de Moura, Lúcia Ribeiro da Silva, Maria Nilda Ferreira, Edivânia Ribeiro da Silva, Maria Anita Ferreira Luiz, Elton Ferreira da Silva, José Miguel Ferreira, Leandro Ferreira da Silva, José Valdir Ferreira, Nélio Ferreira da Silva, Cláudio Honor Ribeiro da Silva, Maria Aparecida dos Santos e família, Hélio Andrade Soares de Oliveira Júnior, Breno Lohan Silva Pereira de Araújo, Brian Júnior Soares Silva, Jeffrey Benner Soares Reis, Nilton Miranda, Renan Gabriel, Maria Rafaela, Renata Beatriz de Oliveira, Leandro Azevedo, Luciano Azevedo, Marileuza Azevedo. Saúde para Valdomiro Martins Silva, Divina Elizabeth Souto Martins, Milton Alves dos Santos, Ana Clara Rodrigues, Edileuza Fonseca Moura, Eliene Alves, Giovana Santos, Helena Pereira, Pedro Lucas, Yara Alves, Tauane Cardoso Silva, Lorenzo Samuel Lima, Antônio Aparecido, Neuza, Maricélia, Isaac, Albertina Ribeiro da Silva, Maricélia Silva, Isaac Albuquerque Saraiva, Maria das Dores Silva Ponciano, Elissandra de Jesus Cardoso Santos Figueiredo, Edileuza Fonseca Moura, Eliene Alves, Giovana Santos, Helena Pereira, Pedro Lucas, Yara Alves, Adriana Oliveira, Gilda Veloso, José Maria Gomes, Paulo Bastos, Geralda Azevedo, Herculano Manuel, Geralda Teodoro Nazareno Dias, Manuel Messias Xavier Santiago. Pelos aniversariantes do dia: Sara Pena Neves Soares, Simone Oliveira Teixeira de Freitas, Maria Sueli Santos, Gabriel Guedes Barbosa, Giseli Moreira e Valdomiro Lopes da Silva. Hoje, terça-feira, 23 de abril, quarta semana da Páscoa. Jesus já havia mostrado por palavras e obras quem ele era. Mas aqueles que não aceitavam o interrogavam. Estes tiveram a oportunidade de escolher a Jesus e interiormente eram convidados pela graça de Deus, mas não queriam acreditar. Quem confia somente em suas próprias ideias torna-se arrogante e não aceita a salvação de Cristo. O Senhor respeita nossa livre decisão se queremos ou não a vida e a salvação que Ele nos oferece. Vamos todos, com alegria, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos nesse momento, meu irmão, minha irmã, inclinar nossa cabeça para fazermos o nosso ato penitencial e suplicando a Deus perdão dos pecados que cometemos no dia de hoje, nos dias que se passaram. Vamos invocar ao Senhor a sua misericórdia que restaura o nosso relacionamento e a nossa comunhão com o Pai. Com muita fé, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Esta Santa Missa também está sendo celebrada em sufrágio de Naira Rodrigues, José dos Reis Veloso, Adativo Rodrigues, Mateus Alves, Hidalvo Alves, Eurico Rodrigues, Vilma Pimenta Costa Oliveira, Noêmia das Graças Araújo Brito, Geralda Batista Silva, Arthur Antônio Araújo, João dos Reis Araújo, Antônio Ferreira da Silva, Lenice Ribeiro da Silva, Maria Vilma Ferreira, João Dilson Pereira Júnior, Welbert Christian Silva Santos, José Soares Santos, Wanderson Martins Lima, Maria Augusta Lima, Hilton Nascimento, Almiro Afonso Andrade, Aparecida Ribeiro, José Pérez Souto e Tereza dos Santos. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, a nós que celebramos os mistérios da ressurreição do Senhor, obter a alegria da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra do Senhor nos faz progredir em nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração.
e que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 86. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e a Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tito, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Aclamemos com alegria o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas,
Hoje nós estamos celebrando a terça-feira da 4ª semana do tempo da Páscoa. E mais uma vez a igreja nos traz um trecho do Evangelho de João. Como nós sabemos, dos 4 evangelistas, João é talvez o mais profundo, é talvez o mais complexo. Talvez seja até por isso que na tradição católica cristã, o evangelista João, ele foi simbolizado por uma águia, porque a águia voa muito longe, muito alto. Nem todos os animais conseguem voar alto como a águia. E quando a igreja escolheu a águia para representar o evangelista João, a igreja estava querendo nos mostrar que o texto de João é o texto que vai mais longe, é o texto mais profundo, é o texto mais rico, e é o texto que consequentemente mais exige de nós. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, para você que gosta ou que gostaria de estudar a Bíblia, fica uma dica: não comece pelo livro de João. Como ele é o evangelho mais difícil, talvez, se você começar pelo de João, você pode encontrar uma dificuldade maior. A igreja recomenda nos diversos programas de estudos bíblicos que você comece pelo Evangelho de Marcos. É o menor, é o mais simples, é o mais direto. De todos, Marcos é o que conta a história de Jesus como se fosse um jornalista, como se estivesse contando uma história. Não tem mistério, não tem muito detalhe, é o que Jesus falou, ele escreve. João, ele vai mais profundo, ele vai mais longe. Aqui nós estamos vendo um texto aparentemente simples, mas de uma profundidade incrível, onde Jesus, de uma maneira misteriosa, diz assim: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Vou fazer uma breve recapitulação para você entender por que Jesus disse isso. Estamos em João capítulo 10, continuando o evangelho de ontem. E nesse trecho de hoje, Jesus está dentro do templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. O texto diz que era inverno, portanto fazia muito frio, mas mesmo no frio, mesmo talvez até na neve, Jesus estava lá no templo fazendo suas orações. O texto diz que Jesus passeava, ele andava pelo templo. E os judeus cercaram ele e disseram: até quando você vai ficar nos deixando em dúvida? Até quando nós vamos ficar confusos a seu respeito? Fala de uma vez, você é o Messias? Se você é o Messias, fala abertamente, nós queremos saber. E Jesus disse: eu já falei, mas vocês não quiseram ouvir. As minhas obras também falaram, mas vocês não quiseram acreditar. E sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Ao falar isso, Jesus abriu quase que um buraco na nossa mente, no nosso coração, de questionamentos sobre quem é ovelha de Jesus, quem não é ovelha de Jesus. E por favor, Dona Maria, não venha me dizer que ovelha de Jesus é quem vai ao templo e não ovelha é quem não vai. Porque veja, os judeus estavam no templo. As pessoas que abordavam Jesus eram pessoas religiosas, estavam dentro da igreja, mas não acreditavam. Então você começa a perceber, e até com um pouco de preocupação, que é possível você estar dentro da igreja e não ser ovelha de Jesus. É possível você estar em contato com as coisas sagradas e não ser ovelha de Jesus. É possível você ser leitor na missa. É possível você ser um ministro da Eucaristia.
É possível você estar ali como zelador da igreja, cuidando dos objetos religiosos, você ser coordenador de pastoral, você ser coordenador de movimentos e não ser ovelha de Jesus. Porque para ser ovelha de Jesus, o requisito é mais do que estar no templo. Se fosse só isso, esses judeus aqui também seriam. Ô padre, então, como saber se eu sou ovelha de Jesus? Será que hoje, terça-feira, você teria condição de bater no peito e com certeza, com convicção, e dizer: eu sou ovelha de Jesus? Você teria essa coragem? Mas se você tiver essa coragem, sua coragem tem como base o quê? Ah, porque eu acompanho a missa para as famílias. Isso não é suficiente. Ah, porque eu vou na igreja nos domingos. Isso não é suficiente. Ah, porque eu sou dizimista. Isso não é suficiente. Ah, porque eu rezo o texto de vez em quando em casa. Isso não é suficiente. Veja, o fato de ir à igreja, o fato de rezar o texto, o fato de assistir à missa para as famílias, de assistir o programa Mensagens de Fé, não é suficiente para você ser ovelha de Jesus. Não, padre, não. Então, se você bateu no peito, como diz Dona Maria, desbate. Porque isso não é suficiente. Ué, mas então, o que é preciso para ser ovelha de Jesus? O texto de hoje nos diz. Jesus diz: primeira coisa, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Veja, Jesus não fala as minhas ovelhas ouvem, porque ouvir é deixar o som entrar no ouvido. Um cachorro ouve, um gatinho ouve, um rato ouve, todos os animais ouvem, mas escutar é diferente de ouvir. A pessoa que escuta a voz, a palavra de Jesus, ela não apenas ouve, ela processa, ela procura entender e ela procura praticar. E aí já começamos a entrar em problema, né, Dona Maria? Porque o que tem de católico que ouve, mas não pratica? O que tem de católico que, como diz a canção, vai à igreja, reza e faz tudo errado? O que tem de católico que quer ver a frente das coisas olhando de lado? O que tem de católico que se reveste de uma religiosidade, mas que é vazia de sentido, de conteúdo? A gente não pode nem medir. Inclusive, essa realidade está sendo exposta agora. Não só na Europa, saiu uma pesquisa recente, não sei se você acompanhou, de cada 10 católicos na Europa, 10 católicos, só um vai à missa todo domingo. E no Brasil, de cada 10, só 2. O Brasil é 20%, na Europa 10%. E desses 10% ainda tem aqueles que vão, ficam mexendo no celular, aqueles que vão porque a esposa está indo, aqueles que vão porque mamãe mandou, aqueles que vão porque tem medo de ir para o inferno, aqueles que vão porque estão com peso na consciência, mas ir porque conhece a Deus, porque escuta a voz de Deus, escuta Jesus Cristo, é outra coisa. Então veja, para ser ovelha de Jesus, primeira coisa, escutar a palavra. E escutar, lembra, não é ouvir. Ouvir é o que você está fazendo agora. O padre está falando e a palavra está entrando no seu ouvido. Isso é ouvir. Escutar é você pegar o que o padre está falando e colocar em prática na sua vida. Não tem como ser ovelha de Jesus se você não pratica a palavra de Jesus. É simples assim. Como 2 mais 2 são 4, para ser ovelha de Jesus, nós precisamos ser praticantes da palavra. Tem mais?
Tem mais. Jesus diz: as minhas ovelhas me seguem. O que é seguir Jesus? Nós temos um hábito, e às vezes até perigoso, de achar que seguir é caminhar junto. Então você pensa, eu sigo Jesus, Jesus vai e eu vou ao lado de Jesus. Isso não é seguir Jesus. Isso é acompanhar. Acompanhar é ir ao lado. Seguir, sabe o que é? É ir atrás. As ovelhas de Jesus não vão ao lado dele. Porque quem vai ao lado de Jesus se sente igual a ele. Nós não somos iguais a Jesus. Aqui entra até uma coisa que às vezes me preocupa, sabe? Eu vejo em muitos cursos, eu vejo muitos intelectuais, eu vejo em muitas faculdades e até dentro das igrejas, eu vejo pessoas tratando Jesus como se fosse um colega de sala. Tratando Jesus como se fosse um amiguinho da roda da esquina. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus não é o seu coleguinha. Jesus não é o fulaninho. Jesus é o Senhor, é o Mestre. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Ele vai na frente, você vai atrás. Aí você começa a entender por que alguns católicos dizem assim: ah, porque Jesus fala na Bíblia que o homem deve ter uma esposa só. Mas eu não concordo. Eu acho que se você separou, você pode ter quantas esposas você quiser. Se você não concorda, significa que você não está atrás de Jesus. Você está querendo competir com ele e talvez você está querendo se colocar na frente dele. Ah, porque a igreja fala que anticoncepcional é pecado. Eu não concordo. Eu tomo anticoncepcional sim e eu acho que a igreja está errada. Então você não segue Jesus. Você segue as suas convicções. Ah, porque dizem que a castidade é importante, mas eu não concordo. Eu tenho meu namorado e nós fazemos sexo e eu acho que não tem problema nenhum, porque existe amor entre nós e a igreja não pode fazer isso e está errado. Deixa eu te falar. Lembra, ser ovelha de Jesus é seguir, é ir atrás. Você não tem opinião própria. A sua opinião é a opinião de Jesus. Não tem eu não concordo. Nenhuma ovelha, quando o pastor vai conduzi-la, vem com essa conversa, eu não concordo. A ovelha só segue. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o cristianismo está enfraquecendo no mundo. Porque está aparecendo um monte de gente que não quer mais seguir Jesus, ou seja, ir atrás de Jesus. Tem gente que está querendo ir à frente de Jesus. Tem gente querendo ditar para Jesus o que ele deve fazer. Se a gente for observar em muitas igrejas, na mentalidade de muitas pessoas, Jesus não passa de um motoboy que fica entregando as bênçãos de Deus à torto e à direita conforme a nossa vontade. Tanto que tem gente que, se precisasse, mudaria o Pai Nosso e dizia: seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Então você está percebendo que para ser ovelha de Jesus, o negócio é mais complicado? Você está percebendo que não basta bater no peito, não basta falar, não basta rezar, porque rezar todo mundo, o diabo, se precisar, reza. Mas o diabo não segue Jesus. Aliás, ele foi expulso do céu porque ele não queria obedecer. E para ser ovelha, infelizmente, ou felizmente, você vai ter que obedecer. Você vai ter que abrir mão da sua vontade, você vai ter que abrir mão do seu querer, você vai ter que abrir mão das suas opiniões, você vai ter que abrir mão das suas convicções para aceitar as convicções de Cristo e tomá-las como suas. Se você for capaz de fazer isso, que Jesus em outra passagem diz, renunciar-se a si mesmo. Se você for capaz de renunciar a si mesmo, a tudo que você acredita, a tudo que você tem como convicção, ao que você acha certo e errado, se você for capaz de renunciar para ficar com a vontade de Cristo, aí você pode bater no peito e dizer: eu sou ovelha de Jesus. E se você tem condição de ser ovelha de Jesus, saiba, notícia boa eu tenho para você. O texto de hoje anuncia:
Jesus anuncia no texto de hoje que para as ovelhas dele, ele dará a vida eterna e elas jamais se perderão. Para terminar, canta conosco. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. E agora vamos apresentar ao Senhor, que é o nosso pastor, as preces que trazemos, dizendo: Senhor, ouvi-nos todos. Senhor, ouvi-nos. Fazei de vossa igreja sinal vivo e transbordante de vossa misericórdia. Senhor, ouvi-nos. Fazei-nos sempre fiéis ao Evangelho e instrumentos de vosso reino. Senhor, ouvi-nos. Despertai-nos à solidariedade para com os sofredores e injustiçados. Senhor, ouvi-nos. Despertai-nos para o testemunho do Evangelho nos ambientes em que estivermos. Senhor, ouvi-nos. Fazei-nos firmes na fé e vigorosos na prática da caridade e do acolhimento fraterno. Senhor, ouvi-nos. Rezemos também pela nossa irmã Simone Oliveira, que hoje faz aniversário, para que Deus a conserve sempre em seus caminhos, como ovelha obediente, fiel ao Senhor. Rezemos com fé. Senhor, ouvi-nos. Ó Pai, por vossa misericórdia, conservai-nos em vosso reino e fortalecei-nos na esperança de vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, apresentar ao Senhor as nossas oferendas. Cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus. Gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos
nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e digno, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordando ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós,
na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a José Carlos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Acolhei-os junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Estenda suas mãos, meu irmão, minha irmã, apresente a sua vida, manifeste ao Senhor o desejo de se tornar de fato uma ovelha que ouve a voz, que escuta e que segue o pastor que é Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, que nesse momento você possa fazer a sua comunhão, se recolha um pouquinho, faça a sua oração. E hoje, de uma maneira muito especial, peça ao Senhor a graça de se tornar uma verdadeira ovelha de Jesus, que escuta a palavra, que coloca em prática e, acima de tudo, que segue, que obedece, que reconhece o seu lugar na presença do Senhor. Prepare-se para fazer a sua oração. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo
nele posso confiar. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Descansa, ó minha alma, em Jesus vem repousar. Vitaliza, reanima minhas forças pra lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer me dar. Só me pede crer somente, e em socorro ele virá. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Ele vive, ele vive, e presente aqui está. Rezemos uma Ave Maria pela nossa irmã Simone, que hoje faz aniversário, pelo seu trabalho, pela sua missão, pela sua família, pela sua profissão. Rezemos também pelos aniversariantes de hoje, de uma maneira muito especial, por aqueles que estiverem doentes, aqueles que estiverem deprimidos, talvez aqueles que hoje fazem aniversário estão internados no hospital, fazendo tratamento. Vamos pedir a Nossa Senhora que os cubra com seu manto celeste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Escutai, Senhor, as nossas preces, a fim de que, por este sacramento intercâmbio da nossa redenção, recebamos o auxílio para a vida presente e o dom da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer a nossa oração às famílias. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Ao final dessa Santa Missa, nós também queremos agradecer aos integrantes do Ministério de Música que hoje nos ajudaram nessa celebração, Luna e Flávio. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo serviço doado, muito obrigado por todo o amor que vocês têm para com as coisas de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa, sua família, o amor e a paz, a proteção e a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenhais todos uma ótima noite de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor.
tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, onde tudo é mais formoso e mais feliz. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, eu minha mão porei na sua, irei com Ele. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele for. Rádio Educadora apresentou Santa Missa para as Famílias. Oferecimento: martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone: 3222-0000.